Política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Tá começando mais uma edição do seu Momento da Política. Hoje, diferente, né, parceira? Exatamente, nós estamos na Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, onde viemos fazer uma entrevista com o vereador Thiago Chagas. Mas como sempre, vou mandar minhas mensagens às 4 horas da tarde, todas as sextas-feiras, no YouTube da Rádio Web A Voz da Gente e também pelo site Rádio Net. Nos siga também no Instagram, comente, compartilha, curte, deixe lá seu comentário, sua crítica. @Momento da Política. Política, informação, debate, muita conversa boa, você encontra aqui. Vamos conhecer o nosso entrevistado de hoje. No dia 8 de maio de 2023, o vereador Thiago Chagas anunciou na 18ª sessão da Câmara de Vereadores daqui de Cruz das Almas que estava disponível a pré-candidatura de 2024 à Prefeitura da cidade. Na presença da imprensa, de familiares, apoiadores e de outros vereadores, ele anunciou que tinha o apoio do PSB, PSDB, Solidariedade e de um quarto partido que não foi anunciado. Para quem não sabe, Thiago Chagas se encontra no seu segundo mandato como vereador. Nas últimas eleições de 2020, recebeu 1.281 votos. Ele também se encontra no seu segundo mandato como presidente da Câmara. Filho do ex-vereador e secretário de Educação do município Mário do Jornal, o seu nome esteve envolvido nas últimas polêmicas políticas da cidade. Falo da última eleição para o biênio da Câmara, em 2022, quando a população assistiu vereadores que apoiam o prefeito Edinaldo votar em Thiago e seus colegas de bancadas ir para rádios fazer críticas a Chagas. Diante do seu anúncio como pré-candidato à prefeitura da cidade de Cruz das Almas, vimos conversar com Thiago Chagas, saber os enigmas dos seus discursos, colocar os pingos nos is, também saber a sua relação com a base, relação com o prefeito Edinaldo e também com o ex-prefeito Orlandinho. Roda, produção. Já estamos aqui dentro do gabinete da presidência com ele, Thiago Chagas. Presidente, agradecemos a sua presença aqui no nosso videocast Momento da Política. O primeiro nesse formato, a gente veio até o Senhor para conversar, porque os nossos telespectadores estão ansiosos por essa conversa, né, parceiro? Exatamente, Thiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já vou lançar a primeira pergunta, se o senhor me permite. No seu discurso, o senhor disse que está disponível a pré-candidatura à Prefeitura 2024 em Cruz das Almas. Eu queria saber se houve uma escolha proposital dessa palavra, posso ser que o senhor concorra à Prefeitura em 2024? Primeiramente, gratidão, Gabriel Silva, Camila Silva, Emerson Gesteira. Muito feliz, contente e lisonjeado por vocês terem escolhido a minha pessoa, a figura do vereador Thiago Chagas, que hoje estou presidente, para iniciarmos nessa proposta de mídia que para mim é fascinante das redes sociais. Mas para não fugir da pergunta, né? O Thiago está já fugindo da primeira pergunta, então vamos lá. Lhe dizer que não é uma proposta individual da minha parte, é algo que de fato parte de uma coletividade. E essa coletividade, acima de tudo, falar de Deus, eu sou cristão, professo a fé católica, respeitando todas as religiões. E antes de nós tomarmos qualquer atitude, qualquer medida em nossa vida, e quando eu falo nossas também, por estar representando o povo, eu sempre antes peço a permissão de Deus. Dialogando muito com minha família, Thiago, sou casado, tenho 2 crianças, casado com Dona Valéria, pai de 2 Marias. Meu pai, vereador
de 5 mandatos, Mário do jornal com minha mãe, Dona Célia, tenho uma irmã. Estou falando um pouquinho da minha trajetória porque, por ser os jovens, né, todos nós, nem todos nos conhecem ainda. Então é interessante que nós falemos um pouquinho. E também eu faço parte de um grupo político, de um partido político chamado PSD, que é o 55. E nesse partido político temos diversos companheiros e companheiras muito qualificados e qualificadas. Então, obviamente também dialogando com a sociedade, com o povo. Nessa coletividade por inteiro, nós propusemos nosso nome. E não é uma propositura, não é uma palavra de rei, não é querendo criar uma ilha, não é querendo também caminhar sozinho. A proposta não é essa. Mas é sim uma proposta, e o nome está colocado como pré-candidato a prefeito para caminhar, pedindo sabedoria e saúde a Deus, dialogando com o povo, com as pessoas, se for da vontade de Deus, se for da permissão de Deus, se da vontade do povo, sem sombra de dúvidas, em 2024 nós vamos para as urnas e o povo da nossa terra vai ter a condição de escolher um nome novo. Quando eu falo de escolher um nome novo, eu também não estou tratando a política para falar mal do passado, nem mal do presente. Obviamente que temos muitas coisas a melhorar. E nós vamos propor sim. Vai chegar um momento que nós vamos colocar nossas propostas. Mas para nós colocarmos o nome não quer dizer que as pessoas não prestam, que os outros não prestam. Até porque eu não estou buscando a perfeição. O que eu quero buscar na política é acertar mais do que errar e fazer o melhor pelo povo. Caminhada, foi o que ele falou, caminhar. E se nessa caminhada a gente tiver um convite, você tiver um convite para sair como vice-prefeito, que é o que se fala nos bastidores também, presidente, que o nome Thiago Chagas possa ser um pré-candidato a vice-prefeito. Se nessa caminhada bater na porta o convite para vice-prefeito, o senhor aceitaria, deixaria a candidatura de lado? Gabriel, na verdade, hoje a caminhada coletiva é para que nós tenhamos uma candidatura vice vindo para o nosso lado. Não nossa colocação como vice com outros candidatos, com outras lideranças, como eu já falei. Aqui eu não quero de forma nenhuma diminuir ninguém, dizer que os outros não prestam, que os outros não podem também caminhar, mas a nossa caminhada, a caminhada do vereador Thiago Chagas, pré-candidato a prefeito de Cruz das Almas, é uma caminhada à prefeitura, como titular, como o candidato a prefeito. E obviamente, que bem como você falou, pode vir um convite a mim, mas eu nesse momento estou fazendo convites nesse sentido. Quero muito que nós tenhamos aí uma chapa forte, uma chapa sólida, porque, por certo, ninguém trabalha sozinho, ninguém é individual. Então, se nós quisermos atingir a maior quantidade de pessoas e formar um grupo forte, é necessário que nós tenhamos um vice, ou então uma vice, pode ser uma mulher também, na nossa chapa. Então, hoje, Gabriel, vou ser bem sincero, não vamos parar de dialogar, não é nossa intenção fechar as portas, mas a nossa propositura, a nossa colocação é para que nós saiamos como titular da chapa e na condição de representar o povo da nossa terra como candidato a prefeito da nossa cidade. No seu discurso também, o senhor disse que tinha apoio de 4 partidos, o PSD, o PSDB, o Solidariedade e o quarto que o senhor não citou novamente. Minha pergunta é, se a candidatura está dependendo destes 4 partidos que o senhor não citou? Olha, Camila, eu vou ser bem sincero, tenho muito respeito por todos os líderes partidários. Eu estou no PSD, no 55, minha liderança estadual é o senador Otto Alencar, pessoa da qual eu tenho grande estima, do meu coração, do meu sentimento, é ser sim candidato pelo 55, pelo PSD. Mas eu costumo também dizer uma coisa, que às vezes na política também tem muito, que as pessoas observam muito o partido. O partido para mim é muito importante, eu me sinto bem no PSD. O PSD para mim tem identificação, até mesmo da minha forma de viver, do equilíbrio da política. Eu detesto aquela política extremista, porque para mim sempre quando você é extremista, você deixa de avaliar a parte boa. Existe pessoas boas na direita, existem pessoas boas na esquerda. Existem propostas boas de um lado, propostas boas do outro lado. E também, por certo, existem coisas ruins de um lado e do outro. E eu vejo que o PSD é um partido qual ele faz esse filtro e busca o bem pela coletividade. E não fica muito nessa questão ideológica partidária. E esse é o grupo que nós formamos aqui em Cruz das Almas, que independente
até mesmo do partido político, esse grupo caminha conosco. Por certo, é importante estarmos no PSD. Quero muito concorrer à prefeitura pelo PSD. Mas nós temos vários outros partidos aliados, como você bem citou, que é o PSB, que é o 40, são pessoas que a gente dialoga muito perto, muito próximo. Temos o PSDB, que é o 45, são pessoas amigas também que a gente já tem um diálogo muito próximo. Temos algumas pessoas do partido do Solidariedade, que é um partido também que a gente tem um diálogo mais ajustado. E tem o outro partido que a senhora bem falou, que ainda não foi dito por nós, que mais uma vez eu vou lhe despedir, né, já que estamos aqui em 3 reservas, para que ainda nós não falemos sobre, mas é um partido qual tem uma representação muito forte a nível nacional, estadual, a nível local também já teve diversas representações que importantes e que pode vir também estar conosco futuramente. Presidente, lembro da minha primeira entrevista do programa Momento da Política, que foi com o senhor, onde eu perguntei: Thiago, de 0 a 10, uma nota para sair como prefeito, você respondeu 10. E aí a pré-candidatura saiu, no dia 8 de maio saiu. Só que você falou nesse discurso, e fala aqui de novo mais uma vez, que não está ilhado, portanto, aberto para as conversas. Mas eu quero ir para a prática, quero ser incisivo. Alguém já ligou para o senhor, tanto do grupo do prefeito Edinaldo, tanto do grupo Orlandil, tanto de outro grupo, para falar: Thiago, bora conversar? Já teve essa ligação? Já sentou com alguém para conversar? Olha, tivemos contatos. Deixa só eu refazer um pouquinho a colocação do senhor, já que me chama de senhor, vou chamar também de senhor. De 0 a 10 que você perguntou, não foi de fato uma nota, foi o índice que você falou. Thiago, de 0 a 10, você vai ser pré-candidato ou não? Eu falei: é 10, Gabriel. A vontade, o coração, o desejo de sairmos em pré-candidato. Isso ainda em 2022. Sim. Então, assim, não é 0 a 10 uma nota do candidato, pelo amor de Deus, quem dá nota é o povo. Eu jamais vou querer aqui me colocar e eu mesmo dar nota. Quem vai dar nota é a população. Então, naquele momento, eu falei do meu coração, o sentimento era de 0 a 10, eu falei 10. E graças a Deus se concretizou há uns 15 dias e nós colocamos nossa pré-candidatura. Aí você pergunta: Thiago, já teve ligação? Thiago, já teve alguém que procurou? Sim. Os grupos políticos, as lideranças da cidade têm sim, né, dialogado sobre esse assunto da política. Não sentei pessoalmente com nenhum ainda para falar sobre, mas como te falei, não é intenção, Gabriel, de criar uma ilha, sabe? Não é você sair candidato. Você está me chamando de senhor, mas a minha idade é quase parecida com a de vocês, um pouquinho a mais, tudo bem. Mas imagine só, você chegando na política e você já chega como intocável. Eu não concordo com isso, sabe? Nós temos que dialogar. Muita coisa que foi feita no passado recente, muita coisa que tem sido feita no presente são questões que eu não concordo e que isso depende de muita afinação. Como coloquei anteriormente, não é um desejo de criticar quem já foi, quem já deu sua contribuição e quem está dando sua contribuição. Nossa proposta é de ter um novo momento na política cruzalmense, ter uma nova era, onde as pessoas têm uma condição de optar por mais de um nome, onde não fique só 2 grupos, onde não seja a ideologia o termo preponderante da política, onde a coletividade e o bem comum e todas as coisas boas que todos os grupos já produziram sejam potencializadas e aquelas que nunca foram resolvidas, que a gente consiga resolver. Desde a votação para presidente no último meio aqui dentro da Câmara de Vereadores, o senhor tem recebido críticas daquelas pessoas que compõem a base junto com o senhor, né, dentro da Câmara. Minha pergunta é: como anda a relação do senhor com essa base e se você tem apoio deles para essa candidatura à prefeitura? Olha, Camila, algumas pessoas me perguntam sobre isso. Já como é que está a sua relação com as pessoas? Eu falo: a minha parte continua desde a mesma forma do momento inicial. Vocês podem revisar minhas redes sociais, minhas falas, tanto no plenário, mesmo na condição de presidente. Eu nunca retruquei ninguém, sabe? Nunca abaixei o nível do diálogo. Nunca utilizei da nossa posição, que é uma posição importante da presidência, para querer fazer um enfrentamento e rebaixamento no discurso. Aconteceu, sim, comigo. Algumas pessoas fizeram colocações de ordem bem negativas ao meu respeito, né? Assim, cada um tem o seu jeito de ser. Eu sou aquela pessoa que prefiro não lançar a palavra, ou a pedra, ou a flecha sem muito refletir.
até porque depois de lançado não tem volta, isso é bíblico, então eu esmero muito para falar alguma coisa sobre alguém, mesmo porque não é só a figura da pessoa, do político. O político tem família, tem amigos, eu falava sobre isso. A pessoa me atacar, ela não está só me atacando, ela está atacando minha família, está atacando meus amigos, está atacando quem gosta de mim. E na política, para mim, você tem que somar, você tem que multiplicar. Então, essa questão de você receber críticas de uma base que compõe, de uma base política, eu do meu lado posso lhe dizer, eu não fiz nenhuma crítica, eu não fiz nenhum ataque, não fiz nenhum xingamento, não fiz nenhuma exposição de nenhuma das figuras, mesmo diversas figuras tenham tentado expor a minha figura política de forma negativa. Quando você fala se eu vou ter apoio ou não, eu volto à primeira linha do discurso, primeiramente pedir sabedoria e saúde a Deus. Então esse é o apoio principal. Depois o apoio da família, dos nossos amigos e amigas, dos eleitores e das eleitoras, dos nossos partidos, das companheiras e dos companheiros. Os demais nós vamos construir. Por isso que eu disse que não é uma ilha. Que a partir do momento, eu aprendi isso também desde, de novo, quem quer apoio também apoia. Então, quem faz política só querendo receber apoio, se existe um ou dois ou três partidos ou uma ou duas lideranças que acham que só devem receber apoio, esses um dia vão faltar apoio. Porque, para mim, a máxima da política é quem quer apoio também apoia. Por isso, quando você pede o voto para alguém, você não pode pedir o voto só para você. Você tem que dizer para aquele alguém que também você pode votar naquele alguém. Porque a política tem que ser participativa, tem que ser mútua. Se for uma política só de um lado, não é uma política, vira um império, vira uma monarquia. Então, essas outras pessoas que hoje, talvez nós não tenhamos ainda apoios declarados, a nossa tentativa, a nossa expectativa é de concluir, é de conseguir. Espero que também seja no coração dessas pessoas, porque à medida que alguém diz também que não apoia a nossa candidatura, é difícil também dizer que apoia uma outra candidatura. Então, a política para mim é esse tipo de construção. Você não pode... aqui não vou dizer, não, fulano vai me apoiar, fulano vai me apoiar, tá? Porque é de matéria deliberativa de cada partido, de cada vereador. Eu não vou colocar aqui nenhum tipo de imposição, mas posso lhe dizer que com 37 anos de idade, estando aí talvez caminhando para a nossa terceira eleição nas urnas, eu já apoiei muitos e muitas, que agora hoje eu busco apoio. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode, fica à vontade. Você não tem receio que essas críticas atrapalhem o seu apoio de governo? Olha, Alexandre Dumas, um grande pensador, ele disse que para todos os males da vida existem duas essências, que é o tempo e o silêncio. E eu acredito muito nisso, sabe? A pessoa pode até fazer uma crítica, mas a crítica e a careta fica geralmente na cara de quem faz. O tempo vai se encarregar disso, sabe? Porque eu, quando vou votar em alguém, eu também sou eleitor. Eu simplesmente sou candidato a vereador, mas eu voto para prefeito, voto para deputado estadual, para federal, para senador, para governador e para presidente. Então, assim como todos nós, eu também vou para as urnas votar. E eu, quando vou escolher alguém para votar, eu observo o que aquela pessoa fez na vida. Qual a vida pregressa, o que aquela pessoa caminhou, quem é aquela pessoa. Desde o tempo que era, talvez, da infância, até porque os grandes psicólogos, Piaget e Freud, né, eles já dizem que o caráter ele vai se constituir a partir dos 7 anos. Então a pessoa quando tem de 10 a 12 anos, ele já tem um caráter formado. Então você estar na política ou não estar na política, você só vai potencializar o que é de bom e o que é de ruim. Então eu fico muito tranquilo em relação a isso, não porque eu sou prefeito, porque já disse que eu também sou um cidadão comum, uma pessoa de carne e osso, tenho minhas fraquezas, mas também temos nossas fortalezas. E que assim, se alguém parar para ver minha história de vida, eu fico muito tranquilo. Porque eu sempre tentei ser um bom filho, hoje tento ser um bom marido, tento ser um bom pai, tento ser um bom político. Então quem anda talvez querendo colocar careta, querendo colocar uma mancha de forma negativa em mim, a minha história vai falar sobre mim, tá? Não precisa falar mal dele ou dela que falou. A aparição da vida, as coisas vão se ajustar. Isso é o tempo e o silêncio que cuida. Às vezes o tempo não é o tempo da política, né? Às vezes demora de aparecer.
mas um dia aparece, então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Acredito muito que isso não vai me atrapalhar, não, muito pelo contrário. Acredito que isso vai nos colocar ainda mais para que as pessoas queiram saber quem sou eu, o que é que eu posso fazer, e aí sim vai tirar o seu pensamento, vai fazer seu juízo de valor sobre esse assunto. Para deixar claro para o nosso público, presidente, para assim, tirar todas as dúvidas, qual é a posição de Thiago Chagas hoje na Câmara de Vereadores? Você pertence à bancada de oposição? Estou na bancada de oposição, não criticando nenhum dos colegas que podem fazer ou não, mas eu faço uma oposição no sentido de, se for benéfico para meu município, para minha cidade, eu venho trabalhar dia de domingo para voltar o que for, o feriado, o final de semana. Se for maléfico ao nosso município, eu vou dizer ao povo por que não voto. Então, eu não faço a oposição do quanto pior, melhor. Eu não faço a oposição para que as coisas não dêem certo e depois eu queira ser o salvador da pátria. A nossa oposição é uma posição responsável. Então, assim, Thiago, hoje, o grupo de Thiago, ninguém tem cargo em governo, ninguém tem colocação em governo. Estamos no campo da oposição. Votamos no projeto do governo federal que está, que é o presidente Lula, no projeto do governo estadual que está, que é o governador Jerônimo. Nossos 2 deputados são da base do governador Jerônimo, nosso senador pertence também à base. Então, assim, está mais do que explícito qual é a nossa posição. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, para que você seja um opositor contundente, você precisa ser aquele opositor de descrever de forma negativa o outro. E eu sou mais aquele que, se a sociedade tem alguma necessidade, eu quero resolver. E digo, não posso resolver tudo porque o meu limite de competência e minha possibilidade hoje é essa. Mas eu prefiro resolver alguma coisa do que criticar tudo. Em março, o PSB anunciou a pré-candidatura de Zé Raimundo, para as eleições de 2024. E no discurso do senhor citou o PSB como apoio. Qual é a situação? O que realmente está acontecendo? Olha, todos os partidos, eles têm diversas alas internas. Isso é natural. Dificilmente um partido, ele é unificado. Ele pode ter uma unificação final do resultado, mas na transição, nos diálogos, tem lideranças que elas divergem internamente. Gosto muito do colega, ex-colega, falo colega de profissão, porque Zé Raimundo também é advogado, eu sou advogado, estou vereador, mas sou advogado, tenho uma relação muito boa com ele. É legítimo também que ele coloque a candidatura dele, mas dentro da ala do PSB, do 40. Assim como ele deve ter aquelas pessoas das quais tem essa predileção pela pré-candidatura a prefeito dele, tem também dentro do próprio PSD, nós temos alguns também participantes do próprio partido e que são inclinados a ter uma predileção pela nossa pré-candidatura. Eu vejo isso de forma normal, nos partidos de muita forma natural, muito dificilmente. Agora, Thiago, qual vai ser o resultado disso numa convenção? Aí sim é o resultado do que eu te falei, nós criarmos o AIA, nós dialogarmos até lá. Com pesquisas, que eu vejo que é o critério mais justo, você ter pesquisas, sabendo o que a sociedade de fato pensa, o que o povo de fato quer, se o povo quer uma novidade, se o povo quer manter o que está, se o povo quer o passado, se as pessoas querem romper uma barreira de mais de praticamente 30 anos na cidade e instalar uma nova era para experimentar o povo. Então, assim, a pesquisa popular também é muito importante para a gente chegar nesse cômputo final. Presidente, quero falar de um nome agora, Max Passos. Ele foi um dos principais críticos ao senhor na situação que aconteceu na eleição para o PN da Câmara. Ele foi para as redes sociais, não falando o seu nome, mas citando a situação que estava ocorrendo. Qual é a sua opinião sobre Max Passos? Se o senhor não está irado, vai ter conversa com todo mundo? Vai ter conversa com o seu principal crítico naquela época? Olha, Gabriel, te respondi já um pouco, sim, boa parte dessa pergunta, ao senhor, quanto a senhora Camila, quando eu falei de que eu não fiz nenhum ataque. Tá? Não lancei nenhuma flecha, não dei nenhuma pedrada, não lancei nenhuma palavra negativa sobre ninguém. Mesmo porque, como já disse, eu me esmero muito antes de falar qualquer tipo de coisa, porque a palavra não tem retorno, não tem volta. Todos têm direito a serem perdoados, e
quiserem, né, dialogar. Eu não estou com meu coração fechado para ninguém. Max é uma liderança política. No partido dele existem outras lideranças políticas também. Eu me dou muito bem com os vereadores do partido que aqui possui, sabe? Eu não vou colocar nenhum tipo de empecilho, não converso, não dialogo. Agora tudo na vida deixa consequências. E assim, cabe a quem criou as consequências desfazê-las ou potencializar de forma positiva ou negativa. Eu posso lhe dizer que qualquer outro nome que você colocar, independente do nome dele, de qualquer outra pessoa que fez uma crítica, até que fez um elogio, na condição de querer representar a minha cidade, eu já começaria de forma muito negativa, porque imagine só, estar talvez um dia, se assim Deus e o povo permitir, como prefeito, e eu falar, não, mas quem não votou em mim, eu não tenho como resolver nada. Vou deixar lá, você tem um problema na rua, você tem uma dificuldade de saúde. Então é mais ou menos isso também agora. Então as pessoas que também praticam a política, antes de chegar no poder dessa forma, de querer fechar, de querer não conversar, de querer retaliar, quando tiver o poder, não vai fazer diferente. Como disse, o caráter de cada um, ele já é formado. Você, às vezes muitas pessoas falam, mas fulano era uma pessoa diferente de ser político. Vocês não conheciam as pessoas porque não tinha aquele poder nas mãos. Mas na minha visão, ninguém muda por conta do poder. Na minha visão, as pessoas só potencializam aquilo que elas já sabem. Eu não teria dificuldade nenhuma de conversar com ninguém sobre política. E eu não tenho essa dificuldade. Agora, tudo na vida tem consequência por certo. Aqui na entrevista, o senhor já citou o termo uma nova era, o senhor também utilizou no seu discurso. Outra frase que o senhor diz é um novo momento para a cidade de Cruz das Almas, com sua pré-candidatura. Minha pergunta é, o que o senhor pretende fazer para construir essa nova era, esse novo momento na cidade de Cruz das Almas? Não vou poder te dizer o plano de governo. Te peço até desculpas agora, porque a gente fala, Thiago, vamos falar das propostas. Vai chegar a hora de falarmos das propostas, a gente está construindo isso. E é importante até que falemos. Até para que as pessoas confiem e acreditem. Eu posso dizer que tudo aquilo que nós fomos propostos eram coisas viáveis, sabe? O que eu percebo é que nos últimos anos os candidatos a prefeito escrevem propostas que assim, você imagina que você vai estar na melhor cidade do mundo, não é do país, é do mundo. E passam 4 anos e aí as pessoas começam, mas pelo menos fez aquilo, mas pelo menos fez aquilo outro. A gente tem que parar de acreditar que o pelo menos é o suficiente para a nossa vida. E o que gera decepção é excesso de expectativa. E na política tem muita gente decepcionada porque muita gente, para chegar ao poder, dá muita esperança nas pessoas. Você fala, Thiago, o que é que você acredita que vai fazer para chegar nessa nova era? Primeiro falando a verdade. Falando de que nós queremos iniciar uma política nova com pessoas jovens, pessoas também com idade, que têm experiência e que têm vontade. Acredito eu que quando a gente observa nas urnas uma abstenção, votos nulos de aproximadamente 12 a 15 mil votos, é uma resposta das pessoas que não querem o que está sendo colocado na política. Como é que a gente consegue observar um prefeito que se elege com 19 mil, um outro candidato forte que tem 17 mil e uma média de 10 mil votos nulos, brancos e abstenção? Quase um terço do resultado do primeiro, juntando o primeiro e o segundo. Juntando o primeiro e o segundo vai dar quase 40. E aí 10, 12 mil de que lá não foram. São 45 mil eleitores na cidade. Então assim, a conta não está fechando. Tem muita gente de fato que espera uma novidade, que quer experimentar outras coisas, mas quer, na minha visão, experimentar aquilo que dê, no mínimo, uma confiança. E é por isso que, quando você pergunta o que é que você pensa em fazer para instalar esse novo momento, é você falar a verdade. Olha, o município arrecada determinado valor, gasta com folha de pessoal determinado valor. Nós temos esse capital de investimento, nós temos essas prioridades. Vamos aplicar aqui. Então, eu não quero dizer para todo mundo, não, você prefeito, em 4 anos vou passar todas as ruas da cidade. Vou dar emprego, como várias pessoas fazem a política, vai na casa
a pessoa pega o currículo de todo mundo, não, está todo mundo aqui da sua família empregado. Não é sobre isso. Não é sobre esse tipo de política que nós gostaríamos de fazer, que nós não vamos fazer. Esse tipo de política de mexer com as esperanças, de mexer com o coração e depois simplesmente dar as costas às pessoas. Esse tipo de política eu quero sepultar na minha cidade. Olha, infelizmente a gente tem que encerrar o nosso bate-papo. Mas agradecer, viu, Thiago, por ter aceitado a gente aqui e aceitado o nosso convite na entrevista. Foi muito bom esse bate-papo, esclarecedor para os apresentadores, para mim, para os telespectadores também, colega. Exatamente, muito obrigada, Thiago, por ter aceitado o nosso convite. E espero que a gente tenha outra oportunidade de entrevistar você novamente. Eu fico muito grato a vocês. Peço desculpas, porque é o primeiro formato que vocês estão fazendo. Então, assim, eu não tive a chance de acompanhar, sou eu, né? Então, assim, eu não sei se eu atendi de fato aquilo que vocês queriam, né? Mas parabenizar Camila Silva, parabenizar Gabriel Silva, parabenizar Emerson Gesteira. Muito grato por ter nos convidado para que nós iniciássemos esse novo formato de comunicação e aproveitar esse momento para agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pedir ainda mais sabedoria, agradecer ao povo da minha terra, porque desde quando nós, antes até mesmo de nós colocarmos a nossa pré-candidatura, e depois que nós colocamos a nossa pré-candidatura a prefeito, eu tenho recebido tanto carinho, e que eu tenho dito, meu Deus, me dê sabedoria, me dê forças também, né? Até porque quanto mais as pessoas te veem como um representante, você tem que criar responsabilidade para devolver aquilo como prestação de serviço. E eu tenho pedido isso muito a Deus, para que eu consiga ter o cobertor conforme o frio, que eu suporte a carga conforme o peso que for me dado, para que a gente possa representar o povo da minha terra em 2024. Quem sabe, depois de outubro, nós possamos estar sentados novamente e aí nós fazemos a nossa primeira entrevista, já em outro momento da nossa vida. Mas acima de tudo é gratidão mesmo a Deus, às pessoas, à família, a todo o povo, e seguir a caminhar. Obrigado, vamos caminhar. Olha, agradecer a você que acompanhou esse episódio, agradecer também toda a nossa equipe, Ana Cristina nas redes sociais, Camila Souza na produção do roteiro, Emerson Gesteira na direção e edição. Pois bem, o VideoCast Momento da Política vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigada e até lá!